Olá você, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Fábio Caldas, sócio da Front Pesquisa. Hoje eu e a Thaís vamos conversar de novo com a Débora Maganha. A Débora já está virando uma convidada recorrente aqui no podcast. O primeiro que ela fez com a gente foi sobre esse mercado de apostas, o mercado de bets no Brasil. Por falar nisso, uma repercussão ótima que a gente teve, viu, Débora? Não conversamos depois sobre isso, a repercussão foi fantástica. Teve gente que falou comigo, falou que adorou o tema, adorou a forma como você abordou. Então acho que a gente conseguiu o nosso objetivo, que era jogar um pouco de luz sobre esse negócio tão obscuro que são as apostas. E aí, hoje, a gente tem um outro problema acontecendo, ou outros problemas acontecendo na área econômica que podem afetar o dia a dia do varejo de uma forma que, às vezes, a gente não presta tanta atenção. Dois pontos que são essa guerra tarifária que o mundo está se metendo e ontem a gente viu, hoje nós estamos gravando hoje, dia 20 de março, ontem, dia 19, o Copom anunciou mais uma alta na taxa de juros aqui no Brasil. Então a gente pediu para a Débora vir para esclarecer um pouquinho esse cenário nebuloso que estamos e poder ajudar você a tomar as decisões aí para frente. Débora, em primeiro lugar, seja bem-vinda, obrigado, e eu já começo perguntando para você, que história é essa da gente se meter numa guerra tarifária em pleno 2025? Pois é, né? E é uma guerra assim que ela vem acirrando cada vez mais, porque começa a ter resposta dos outros países. Então, o grande medo que existe hoje é que essa guerra comercial ela comece a tomar proporções cada vez maiores e comece a ter respostas ali a essas tarifas impostas pelo governo Trump. Ela não é uma novidade. O Trump ele já teve no seu primeiro governo um posicionamento parecido, também envolvendo aço e alumínio, depois ele voltou atrás, foi flexibilizando, mas o que eu vejo, né, dessa guerra comercial que vem se desenhando e dessas tarifas, né, que cada hora, porque assim, a gente acorda, está tomando café da manhã com uma tarifa do Trump. Aí, quando chega no almoço, ele já mudou de ideia e já voltou atrás em alguns pontos. Na janta, aí não tem mais tarifa. Só que aí a gente acorda no dia seguinte e tem um novo posicionamento. Isso gera um ambiente de muita incerteza, um ambiente de muita instabilidade. E o que eu vejo, assim, de primeiro desse posicionamento, por que isso está acontecendo, né, em pleno 2025, é uma tentativa aí do governo Trump e dos Estados Unidos começarem a negociar com os outros países, só que em condições desiguais. Então ele coloca ali uma tarifa muito alta, ele faz ali um alarde em relação à tarifa que ele deseja impor àquele país, para forçar aquele país a vir negociar com ele de alguma forma. Só que ele já começa numa posição ali de desigualdade nessa negociação. É como se ele estivesse ali forçando que essa negociação acontecesse e acontecesse do jeito que ele quer que aconteça. E aí, quando o país responde, que foi como aconteceu com o Canadá em relação à tarifa da energia do fornecimento, né, da energia elétrica também para os Estados Unidos ficar mais caro, ele volta atrás e começa a negociar. Então eu vejo como uma imposição, né, até um posicionamento geopolítico junto com o econômico, para tentar forçar os países a conversar, só que com essas condições dadas por ele. Né? E aí a gente vê também pressões vindas de setores dos Estados Unidos, como o setor automobilístico, por exemplo, tem suas plantas no México, começam a reclamar, porque se você impõe uma tarifa ali dos produtos que vão entrar do México, se sua planta está lá, né, o produto vai entrar mais caro. Então a gente também vê uma forçada ali do governo Trump de tentar trazer essas plantas de volta para os Estados Unidos, do aço ou dos outros setores automotivos, por exemplo, que tem essas plantas fora, para formar as plantas lá nos Estados Unidos. A grande questão isso não se forma de uma hora para outra. Você não vai começar o aço lá nos Estados Unidos, a demanda que se tem e a oferta que se tem lá dentro é muito desigual. Então, não é de uma hora para outra que você vai fortalecer a indústria do aço lá. Isso vai levar um tempo para acontecer, se acontecer. Então, os Estados Unidos vão continuar importando o aço dos outros países, só que esse aço vai entrar lá mais caro.
E aí é que está a grande questão, porque mesmo que as plantas lá voltassem a operar e voltassem a suprir essa demanda que se tem lá pelo aço, que é muito grande, e o Brasil é um grande exportador de aço para os Estados Unidos junto com o Canadá, você vê que isso vai levar bastante tempo e por todo esse período vai ter um processo inflacionário, porque as coisas que dependem do aço também vão ficar mais caras, isso vai quase acontecendo em cadeia, então o aço já entra mais caro, aí, sei lá, o micro-ondas que vai ser feito com aquele aço também vai ficar mais caro. Se você tiver um outro produto que for feito com aquele aço, a indústria automobilística também está reclamando, os que ainda tem planta lá também estão reclamando porque vai ficar mais cara, a construção vai ficar mais cara. Então, você vai encarecendo os produtos em cadeia e isso vai chegar no consumidor final em forma de um preço mais alto e você começa a ter um desenho de um processo inflacionário lá nos Estados Unidos que parece que está muito distante da gente, mas não está, ele está muito mais próximo do que parece, né? Às vezes a gente pensa, é lá nos Estados Unidos isso não vai me afetar, mas vai afetar sim, e eu poderia trazer aqui uma série de desdobramentos de tudo isso para vocês. Já que você tocou nisso, era o próximo ponto que eu queria puxar. Nós estamos falando, por enquanto, de aço, de alumínio, de etanol, que o Brasil exporta, né? Que vai para entrar nos Estados Unidos vai pagar uma tarifa mais alta. Legal? Então, tipo de uma barreira comercial que está sendo colocada lá, né? Como que essa mudança pode afetar o nosso mercado? Como que a gente pode sentir isso aqui no Brasil? Eu não vou nem começar aqui com vocês pelo mais direto. Eu vou trazer o mais indireto primeiro e depois eu trago como é que setores podem reagir a isso e como é que isso afeta diretamente, mais diretamente ali, pensando em exportações e importações. Mas puxando esse gancho até o fio ali da inflação alta, se a gente começa a ter uma expectativa de alta de inflação nos Estados Unidos, isso pode chegar aqui no Brasil, por exemplo, dificultando que uma pessoa financie uma moto, por exemplo. E aí parece que é uma coisa muito descolada da outra, mas não é. Porque se a gente começa a ter ali uma expectativa, pode ser que essa inflação ainda nem tenha chegado, mas a expectativa de que ela suba por conta de todas essas tarifas, ela já existe. Então, o mercado e os agentes econômicos, eles já estão esperando que essa inflação venha acima do esperado ou que venha ali um pouco mais alta. E o que acontece normalmente quando os preços sobem mais que o previsto ou que você tem ali uma inflação que surpreenda? Por exemplo, a inflação dos Estados Unidos, na última medição, ela veio mais alta que o esperado. Então, o que acontece quando você tem essa inflação vindo mais alta? Né? O mercado financeiro ele vai olhar para essa expectativa e ele já tem quase uma ideia de qual que vai ser o remédio, porque ele é sempre o mesmo. Então, eu sempre brinco que é que nem quando a gente vai no pronto-socorro e fala, eu tô com febre e dor no corpo. E aí o médico já olha para você e fala, é virose. E fala, o tratamento é hidratação e analgésico. No mercado financeiro, acontece a mesma coisa. A inflação subiu, a gente teve uma alta de preços, o remédio vem sempre na forma de juros mais altos. Então, independente até da política monetária e da decisão de juros nos Estados Unidos, o mercado financeiro ele se antecipa e antes mesmo de trazer qualquer definição, essa antecipação do mercado financeiro de já esperar que isso possa ser um remédio dado ali para o combate da inflação, ainda que essa taxa de juros não vá fazer a inflação cair, ainda mais se a gente estiver falando de uma inflação que vem por essas tarifas, né, o mercado ele já se antecipa sabendo desse remédio e começa a negociar títulos de dívida do Tesouro americano. E aí ele começa a negociar esses títulos de dívidas com taxas cada vez mais altas. E aí aquelas famosas treasuries que a gente chama, que são esses rendimentos desses títulos de dívida, eles começam a subir. Mas aí vocês podem me perguntar, tá, Débora, o que isso importa para o Brasil nesse caminho todo? Se a gente começa a ter alta na expectativa de juros dos Estados Unidos, ainda que a taxa vigente não suba, é na negociação desses títulos no mercado financeiro. Aqui no Brasil, isso vai chegar também, porque a taxa de juros dos Estados Unidos é a base de referência para o mundo todo. E aí você tem os títulos do governo
dos Estados Unidos como um refúgio do dinheiro em tempos de incerteza, e a gente vê essa incerteza cada vez maior, esse ambiente criado cada vez mais incerto, e nesse momento de incerteza, esses títulos eles se tornam como se fosse um porto seguro. Então as pessoas vão começar, no momento que você está com incerteza, e você vê os títulos dos Estados Unidos pagando mais, o recurso ele vai para lá para buscar essa segurança. Se a gente começa a ter esse dinheiro saindo daqui e indo buscar esse refúgio nos Estados Unidos, o primeiro ponto que a gente vai ver aqui é uma alta de dólar. Então, sempre que a gente tem esse movimento de saída para buscar ganho nos títulos de dívida dos Estados Unidos, a gente começa a ter uma movimentação cambial. Por isso que se fala, né, que esse protecionismo e essa expectativa inflacionária acaba fortalecendo o dólar, porque o recurso de vários países vai para os Estados Unidos justamente para tentar buscar esse ganho. E aí, o que acontece? Os investidores aqui olham para o Brasil e vão pensar, bom, será que eu deixo meu dinheiro aqui? Será que eu levo para os Estados Unidos? Se você tem, né, só essa expectativa de juros mais altos por lá, já é o suficiente para começar a pressionar a nossa taxa de juros aqui. Então, a gente também negocia juros futuros, e aí, quando você vê que o diferencial está ficando menor, essas taxas de juros aqui no Brasil começam a ser pressionadas. E isso é lógica do mercado, a gente pode até discordar, mas isso vai acontecer. E aí, o que acontece? Né? Vai começar a disparar o dólar, e para manter esse recurso especulativo aqui no Brasil, vamos ter que aumentar a diferença de juros do que estão pagando lá. E aí, como isso vai ser feito? Mantendo os juros altos aqui. Então, se você começa a ter essa expectativa de juros no Brasil subindo, antes que o Banco Central também tome qualquer decisão, você começa a ter essa pressão de juros já acontecendo para, inclusive, pressionar o Banco Central. A gente pode pensar aqui que o mercado financeiro é tipo um festival de música e cada país tem um palco tentando atrair esse público. E aí os Estados Unidos, que são uma banda gigante, decidem colocar telão, cerveja grátis, um sonzão, e com isso eles estão tentando puxar, né, o público para lá e mantendo a expectativa de juros. Por aqui, para não perder a plateia, você mantém também esses juros mais altos. Mas aí a gente chega, tá, e na pessoa que quer financiar a moto, a pessoa que quer financiar alguma coisa, quer pegar um crédito, o que ela tem a ver com isso? Quando os juros ficam mais altos, os bancos eles cobram mais caro para emprestar o dinheiro. Então, começa a ficar cada vez mais caro você tomar crédito no país. E o financiamento, que antes podia cair no bolso da pessoa, caber no bolso da pessoa, agora ele já não cabe mais. Vai ficando cada vez mais difícil. E não só porque está mais caro, porque a oferta de crédito também diminui. Se a gente tem juros altos aqui no Brasil, você começa a ver que o risco de inadimplência aumenta, os bancos começam a ver mais risco e emprestam menos. E aí, se o crédito some e o consumo também começa a diminuir, a economia vai esfriando. E se a empresa que vende qualquer item, a gente está falando aqui de varejo, começa a vender menos também, principalmente naqueles setores que são mais dependentes de crédito. Então, quanto mais caro o bem de consumo ali, né, a gente está falando de um bem de consumo durável, geladeira, tudo mais, começa a ter uma expectativa que esse consumo vai diminuir. Então, você vai ter uma expectativa que você vai vender menos. A fábrica, ela também vai ter uma expectativa que ela vai precisar produzir menos para não ficar formando estoque, então ela não consegue desovar. E aí ela vai produzir menos também. E quando a gente tem essa perspectiva de demanda em queda ou de uma confiança menor do consumidor, você também vê que tem não só isso, mas também uma dificuldade em você ter ali a sua comparação de lucro. E você está vendo a sua possível demanda cair. O crédito está ficando mais enxuto. Então você pensa, bom, talvez eu não tenha a mesma demanda que eu tinha antes. Será que eu vou ter o mesmo lucro que eu tinha antes? E aí você tem, ao mesmo tempo, uma taxa de juros super alta e fica muito difícil de competir. Então, hoje a gente está com uma Selic em 14,25 e você vai ganhar no nosso ativo livre de risco aqui no Brasil. Será que qualquer que seja o setor produtivo ou o setor comercial aqui do Brasil vai querer colocar o dinheiro em risco, sendo que ele pode ganhar 14,25? Ele só vai fazer isso se ele tiver uma expectativa de demanda futura ainda aquecida e uma expectativa que o lucro vai superar os 14,25. Senão ele vai ficar bem quietinho ali
com o seu rendimento em títulos. E aí você começa a ter esse freio da economia cada vez maior, né, e cada vez mais estrangulando mesmo, né, a economia urbana. E aí, quando você tem essa taxa Selic alta por muito tempo, a gente tem esse estrangulamento acontecendo e junto com essa demanda futura incerta, você vai ter ali um setor urbano que vai desaquecendo. E aí é que começa a chegar o problema, porque pode ser que não seja só o crédito que a pessoa vai ficar sem. Ela pode ficar sem o crédito, sem o emprego, a gente passa a ter uma massa salarial e um rendimento menor também, e isso vai virando uma bola de neve, porque se a gente tem um desemprego maior e uma massa salarial menor, aí sim que a demanda vai cair ainda mais. E aí vai se tornando essa bola de neve que vai cada vez mais estrangulando a economia aqui. Então parece uma coisa muito distante, mas não é. E a gente tem que sempre lembrar que a nossa taxa Selic é a base de referência, é a taxa básica de juros. Para qualquer outro financiamento que você tenha, praticamente, né, se a gente não estiver falando de financiamentos mais a longo prazo, dependem, por exemplo, de taxas de longo prazo como de imóveis, todos os outros eles vão ter aquela base como ponto de partida. Então, isso começa a trazer ali todo esse efeito para a economia que começou lá na inflação dos Estados Unidos e a gente nem percebeu. Então, para você financiar ali o carro, o apartamento, o rotativo do cartão, tudo isso vai ficar cada vez mais caro e isso vai enfraquecendo. E hoje a gente tem uma taxa de juros real muito alta e isso vai continuar pressionando, porque já sinalizaram que vai continuar subindo. Débora, a gente estava aqui numa discussão no começo desse ano, acho que desde o final do ano passado, né, Fábio? Se o varejo brasileiro já estava em recuperação, se a gente podia ver sinais de melhora, né? E a sua fala aqui está jogando um banho de água fria nessa expectativa, por conta de uma circunstância que não está sob nosso controle, né? Que está lá fora. Minha leitura está correta? A gente pode esperar tempos difíceis por conta do governo Trump e de tudo que está se desenhando? Não só pelo governo Trump, porque isso é o que vem de fora, mas a gente também tem uma pressão por juros aqui dentro. Né? A gente não pode esquecer o que aconteceu no fim do ano passado, quando a gente teve o anúncio dos ajustes fiscais que não vieram a contento de como se esperava, naquele formato mais tradicional de corte de gasto mesmo. A gente viu que o dólar disparou, as taxas de juros futuras chegaram a 15%, então você ia no título do Tesouro, no Tesouro Direto, você comprava título a 15%. Então não há quem resista. E eu fico muito triste em falar isso, porque eu estava vendo uma recuperação do varejo que sofreu muito por tanto tempo e uma volta da confiança do consumidor. Então, o consumidor mais confiante para comprar bens duráveis, um bom momento para bens duráveis, que são os mais caros. Então, para o consumidor comprar, botar o seu dinheiro num bem durável, é porque ele está confiante que a renda dele vai continuar e que o emprego dele vai continuar. Então, a gente viu uma série de dados positivos apontando para uma recuperação do varejo. E aí a gente volta para um patamar que eu espero que a gente não chegue ao ponto que a gente estava no passado, do brasileiro ter que escolher com a renda que ele tem entre comprar alguma coisa e gastar com serviços. Que era um ponto que a gente estava. Mês sim, mês não, um dos dois subia. Ainda que o varejo e que o comércio ele seja um braço dos serviços, a gente olha separado. E aí você começa a ver que tem um efeito do brasileiro escolher ali cortar cabelo, ir a um barzinho, consumir serviços mesmo ou comprar alguma coisa, que era o cenário que a gente tinha quando a renda estava enxuta. Então a gente vê esse cenário começando a se aproximar e aí a gente tem também a questão cambial que não pode ficar fora disso. É porque eu falei, é um efeito indireto. Mas a gente tem os efeitos mais diretos também. Se a gente começa a ter um dólar que se fortalece, não é o caso agora, porque está entrando bastante recurso aqui no Brasil, mas um recurso até um pouco mais especulativo. Isso faz com que o câmbio arrefeça. Mas a tendência é que o dólar se fortaleça. E aí a gente vai começar a ter impactos também por via cambial. Então, vai ser um momento difícil para as economias como um todo. Vem um grande desafio aí com o Trump lá fora. Então, a gente pode esperar um cenário um pouco mais desafiador. E aqui também a gente tem que
lembrar dessa pressão que veio para manter essa Selic tão alta. E o mercado financeiro, depois dessa alta de 1%, já está falando que não é o suficiente, que talvez tenha que vir mais. Então, isso já está sinalizado. A gente só não sabe a magnitude, mas ainda podem vir 2 aumentos de meio, um aumento de 0,75, alguns aumentos um pouco mais suaves aí, mas a gente ainda pode ter uma Selic mais alta. E Selic mais alta, né, acaba impactando. O varejo é um dos setores mais sensíveis que a gente tem em relação à Selic. E isso me entristece muito, porque a gente estava vendo justamente essa recuperação acontecer, a volta da confiança, principalmente na renda, e a gente sabe que é aí que a coisa vai estrangular. E é muito ruim, porque a gente está falando também do salário das pessoas, do emprego das pessoas. Então, é uma consequência muito dura para a economia. E a inflação aqui, né, se a gente for pensar, para controlar a inflação aqui, ela vai continuar acontecendo, ela está vindo de lugares que não têm sensibilidade a juros. A gente está vendo o preço dos alimentos subirem, a gente está vendo o preço dos combustíveis subirem, a gente está vendo, por exemplo, o ovo, o café, esses itens são caros por fatores de oferta global, esses itens são caros por fatores climáticos. Aumentar a Selic não vai fazer chover, aumentar a Selic não vai fazer o café ficar com maior qualidade porque sofreu ali com questões climáticas, não vai fazer a galinha botar mais ovo. Então, a gente está dando um remédio amargo, um remédio duro, a gente está praticamente cortando a cabeça da pessoa que estava com dor de cabeça para controlar uma inflação que vai continuar pressionando. E aí que é o problema, você baixa na marra, mas os fatores que estão pressionando a inflação vão continuar pressionando às custas da economia urbana, que vai ser sufocado. E tem um ponto aí, né? Se você olhar num prazo mais longo, quando a gente fala, sim, sua explicação foi perfeita. O aumento da Selic faz com que o crédito fique mais difícil, as pessoas vão acabar consumindo menos, e aí o objetivo é trazer a inflação para baixo. Ao mesmo tempo, as empresas vão deixar de investir. Se elas deixam de investir, a produtividade cai. Então falta produto. Se falta produto, não adianta, porque em tese, para a inflação cair, eu teria que ter uma alta de oferta para acompanhar essa demanda que está vindo com o crescimento de renda, né? E com os juros altos eu faço o quê? Eu mato a oferta também. Eu não mato só a demanda. Então, daqui a alguns anos, a gente, de novo, não pode crescer renda no Brasil. Cresceu renda no Brasil, você tem inflação, porque você não tem oferta. E não tem oferta muito porque a gente está agora aqui estrangulando essa possibilidade da indústria crescer também, né? Então, acho que é um... Exato. Nossa, é correr atrás do rabo. E quando a gente estava melhorando essa oferta, inclusive aumentando a utilização da capacidade produtiva da indústria, veio uma taxa Selic que acaba restringindo isso também. Então, começa mesmo a estrangular, e a gente vê esses efeitos acontecendo em cadeia, né? Isso que é muito preocupante. Mas, Débora, a teoria econômica traz alguma outra solução que não seja esse remédio tão amargo? Traz. A grande questão é que eu acho que é o diagnóstico da inflação. Né? Quando a gente olha para a inflação, nem toda inflação é de demanda. A gente tem inflações que são de demanda. É o que a gente normalmente chama de inflação núcleo. Né? Aqui no Brasil, ela não é divulgada em conjunto como é nos Estados Unidos ou em outros países, que eles divulgam já a inflação com o núcleo. O que é o núcleo? O núcleo ele é uma medida inflacionária que exclui os preços mais voláteis. Então, por exemplo, energia não entra no núcleo, porque muitas vezes está atrelado a preço internacional, porque energia, na inflação, a gente está basicamente falando de combustíveis. E tem também ali energia elétrica em alguns casos. E os dois não são combatidos, por exemplo, com alta de juros, porque é ineficiente você subir juros para controlar preço de petróleo, é ineficiente subir juros para controlar a energia elétrica. Então, você exclui isso do núcleo. Os alimentos, mesma coisa. Tem até alguns países que excluem fumo. Enfim, cada país tem a sua métrica, mas usualmente, assim, o mais comum é você excluir inflação, excluir da inflação núcleo alimentos e energia, porque são preços que dependem muito do mercado internacional, da oferta de commodities, tem uma série de outros fatores que acabam influenciando esses preços. Então, você exclui. E olha o núcleo. O núcleo é a quanto, sei lá, os serviços estão subindo por conta da demanda de serviços. Quanto os preços estão subindo por conta da demanda por aqueles bens. E a demanda aqui no Brasil, ela passou por muito tempo reprimida, porque é o que eu estava falando, o brasileiro não tinha renda para consumir serviços
e comércio ao mesmo tempo. Então, essa demanda estava reprimida. Quando você começa a ter a volta dessa demanda, você nem deixa ela acontecer, você já estrangula ela por uma inflação que está vindo basicamente de fora do núcleo. Então, a gente está subindo a taxa Selic para combater uma inflação que não é de demanda. Hoje, a inflação aqui no Brasil ela é muito mais de oferta. E você está dando remédio como se fosse de demanda. O que a gente poderia fazer diferente, por exemplo, aqui no Brasil, para tentar controlar essa inflação de oferta, né, vinda da oferta? Estoques reguladores, por exemplo, são uma opção. Então, você começa a formar estoques, principalmente quando o preço está na baixa, então você compra aqueles grãos quando o preço está na baixa, forma estoque e você consegue regular os preços por meio disso. Só que os estoques reguladores foram abandonados aqui no Brasil em 2016 e desde então não foram retomados. Só que estoque também não se forma de uma hora para outra. Tem que ter um momento propício, tem que ter ali não só isso, mas você tem que formar ao longo do tempo, porque o governo não pode também entrar comprando. Se ele for entrar comprando café agora, vai ser uma catástrofe, né? Porque Vai o subir o preço já preço. está muito alto, não vai aumentar ainda mais esse preço, mas o governo entrando comprando e ainda vai comprar um preço muito alto. Então não dá para fazer agora. Então você tem que fazer ao longo do tempo. E estoques levam muito tempo para se formar e eles estão abandonados. Então a gente tem uma questão também de uma política que foi abandonada e que agora tem uma ideia de ser retomada, mas vai demorar um tempo para ter efeito, por exemplo. Tem uma série de outras medidas que a gente poderia pensar em relação à nossa pauta produtiva, de dar um crédito subsidiado para o pequeno produtor e não para o grande, por exemplo, que está exportando praticamente toda a sua produção, e ver quem que alimenta as famílias e dar um crédito para esse tipo de produtor. Só que aí o crédito é muito pequeno para o Pronaf, por exemplo, né, que é a agricultura familiar, que alimenta o brasileiro, e muito grande para quem exporta o crédito subsidiado aqui no Brasil. Então, né, tem uma série de ajustes que poderiam ser feitos, mas que também não vão ter um efeito tão imediato. Eles vão ter um efeito de longo prazo. Só que é muito mais fácil você subir a Selic, estrangular a demanda de fato, e aí você na marra baixa a inflação, porque é uma medida ponderada, você baixa a inflação, só que os pontos que estão influenciando vão continuar influenciando, e você tem uma inflação controlada na parte que é de demanda. Só que aí você está quase matando o paciente para resolver o problema dele. Está estrangulando o bolso do consumidor, né? Porque Sim, alimento, a energia, os gastos principais continuam subindo, vai sobrar menos dinheiro no bolso, no fim das contas, para outras coisas, outros serviços. exatamente. E é legal de você olhar o passado, né? Porque há 3, 4 anos atrás a gente estava com uma Selic aí na casa, chegamos na casa dos 2, né? Dos 2%. Só que era no momento em que o brasileiro não tinha renda, então não tinha como a indústria investir para aumentar a produtividade, porque não tinha consumo. Você tinha uma Selic lá embaixo, sem consumo na ponta final, que foi onde o varejo sofreu, né? E aí a gente não melhorou a produtividade que hoje podia ajudar em tanta coisa, né? Exato. Tem uma coisa que é muito falada na economia, que é a Selic é um excelente freio de mão. Se você subir a Selic, você puxa um freio de mão e você desacelera a economia. Só que nem sempre ela vai ser um bom acelerador. Então, você baixar a Selic nem sempre vai ter o efeito que se espera, porque precisa ter também expectativa de demanda futura, precisa ter expectativa de lucro. Se você não tiver, por mais que a Selic esteja baixíssima, se você não tem uma expectativa que vá ter demanda, porque a renda está achatada também, não adianta, ninguém vai produzir nesse cenário porque está vendo que não vai ter demanda. Então não adianta também baixar a Selic como aconteceu sem expectativa de demanda futura. Então é uma coisa ardilosa mesmo, porque ela serve para frear, mas nem sempre ela vai servir para acelerar. E porque isso precisa vir acompanhado de outros fatores que tragam essa expectativa de melhor demanda e de lucro no final das contas. Uhum. Ô, Débora, a gente, bom, muito tem se falado da história da inflação no Brasil, né, que a gente estava tratando um pouquinho aqui, e algumas perspectivas aí até de inflação acima dos 5% no final do ano, né? Primeiro eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso, olhando os dados, é isso que está sendo apontado mesmo, ou não, tende a desacelerar? E segundo, como que isso
uma inflação na casa dos 5% tem um impacto muito negativo para o varejo, ou ainda é um ponto que dá para a gente, dada a economia brasileira, ainda dá para a gente conviver? Eu acho que o primeiro ponto, né, que a gente precisa pensar aqui no Brasil é quão real é a nossa meta de inflação. A gente tem uma meta de inflação muito baixa, e historicamente a gente fica ali ou na banda de cima, né, que ele tem ali 1,5 para cima, 1,5 para baixo. Normalmente a gente fica muito mais próximo desse limite superior da inflação, mas consegue ali chegar em, né, exceto alguns momentos atípicos, a gente consegue chegar perto desse limite superior. E os 5%, se a gente for pensar, ainda estão próximos ali do limite superior, né? Porque o limite superior hoje é 4,5. Então, né, não está tão distante assim. Não é uma inflação tão galopante como... Porque o Brasil tem uma questão de medo da inflação, né? E é normal, porque a gente viveu um processo de hiperinflação, a gente viveu um processo inflacionário muito duro. Então, quando se fala em inflação, isso já causa um desconforto e um medo nas pessoas. A grande questão é que inflação é essa. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que ver. Se inflação está sendo o salário de alguém que trabalha nos serviços, esse tipo de inflação ele não é tão maléfico, mas existe, né? Agora, se a gente tem uma inflação que está vindo de alimentos, já é um outro cenário, porque isso vai penalizar mais o bolso, por exemplo, da pessoa de menor renda. E vai consumir muito da renda, era o que a gente estava falando mais cedo. Mas se você tem um brasileiro que gasta 60% do salário mínimo para comprar uma cesta básica, quanto vai sobrar para ele comprar qualquer outro item? Se a gente tem um brasileiro que gasta 26% do salário com alimentos, quanto vai sobrar para comprar qualquer outro item, para fazer qualquer outro tipo de consumo? Então, isso desenha um cenário preocupante em relação a poder de compra, em relação à renda, né, e como essa renda vai ser utilizada no país. A gente não tem, né, uma renda também né, se a gente achata essa renda ainda mais com taxa de juros, aí é um problema maior, porque a massa salarial vai diminuir. Mas pensando assim no varejo em si, né, como é que a gente poderia pensar nesse aspecto da inflação? Primeiro que o relatório Focus, por exemplo, que traz projeções de inflação, ele erra muito. Ele errou praticamente todas as suas projeções dos últimos anos. E, então, é difícil você usar também ele como base, porque muitas vezes ele é um instrumento de pressão. Então, ele começa a jogar a inflação para cima para sustentar a historinha de que a gente precisa manter a taxa de juros alta, e isso acaba trazendo esse efeito de pressão, que também é feito por meio dos juros futuros, né? São dois instrumentos que o mercado tem de pressionar a taxa de juros. Então, a gente tem que ver também quanto é real essa projeção de inflação que vem por meio do Focus. Mas tem outros agentes que também fazem projeção de inflação e eles estão ali todos em torno, de 4,60. Então, você tem uma inflação ainda próxima do teto da meta e que não é uma inflação que está muito descontrolada, como se fala. Mas o problema, eu acho que é a composição mesmo, e como isso afeta os diferentes estratos de renda. E aí a gente começa a ter esses impactos, dependendo do setor, né, como um impacto adicional. Se você tem uma renda que vai toda para itens de cesta básica, como é que fica o varejista que vende, sei lá, roupa, por exemplo? Né, o efeito vai ser diferente. Como é que fica o varejista que vende móveis e eletrodomésticos? O efeito também vai ser diferente ali, porque a gente tem que pensar nessa sobra de renda. E aí a gente precisa mesmo analisar setor a setor, que é o que a gente vê nas pesquisas mensais e nas índices de confiança. Né? Quem que está sofrendo mais? Que faixa de renda está sofrendo mais com a queda na confiança? Hoje em dia todas, mas por um tempo não foi. Porque a inflação ela impacta os estratos de renda também de forma diferente. Dependendo da composição inflacionária, ela é maior para altas rendas. Dependendo da composição, ela é mais pesada para as menores rendas. Isso também acaba impactando o consumo dessas famílias no final da linha. Tempinho atrás, a Quest divulgou uma pesquisa que mostrava que a desaprovação
do Haddad, ministro da Economia, ministro da Fazenda, né, é de 58%. Aí você vai ver quem que é o público da pesquisa, qual foi o universo pesquisado. Foram profissionais do mercado financeiro. Primeiro, uma amostra de 160, né, uma amostrinha pequenininha, de profissionais do mercado financeiro. Olhando para a situação econômica do país, esse número faz sentido? Essa desaprovação alta, né, do ministro da Fazenda? Ou tem aí uma certa má vontade do mercado financeiro com ele? Tem uma certa má vontade. Assim, eu sempre até brinco, estamos aprovando o Haddad pelos motivos errados. Mas o que eu vejo é o mercado, ele jogou... Você vai ter que dizer quais são os motivos certos, Débora, depois que você terminar a sua resposta. Agora eu fiquei curioso. Eu sempre faço essa brincadeira, né? Se estivessem desaprovando pelos motivos que poderiam estar, mas não estão desaprovando pelos motivos errados. E o que eu vejo aqui é uma lupa muito grande na situação fiscal do país. Então, tinha uma pressão muito grande no ano passado para que se tivesse o ajuste, para ver se a gente ia chegar ou não às metas ali. Tinha um descrédito total que a gente ia chegar nas metas de déficit, né? Não acreditava, o mercado financeiro não acreditava que a gente ia chegar próximo a cumprir a meta de déficit. A maioria dos agentes de mercado errou, inclusive, as projeções. Então, tinha uma lupa muito grande em cima do fiscal e do Haddad, justamente esperando que se tivesse ali os ajustes anunciados. Isso estendeu de novembro até o fim do ano, até um pouquinho antes, né? Já tinha essa expectativa por esse ajuste. E o mercado financeiro, eu brinco que ele tem um pouco de fiscalismo seletivo. Ele quer que tenha ajuste fiscal, ele quer que seja entregue uma economia, um ajuste em tal valor, mas não basta ser naquele valor, tem que ser da forma que ele gostaria que fosse. Então, qual que é o ajuste fiscal que o mercado esperava? Corte de gastos na saúde, na educação, né? Que se realmente tivesse ali na Previdência, no lombo do trabalhador, para ser mais direta aqui. Então, ele queria que o mercado financeiro esperava esse tipo de corte. Quando vem uma proposta um pouquinho diferente disso, o mercado já reage com um exagero que foi notado, porque toda aquela alta que a gente viu do dólar no ano passado, a queda da nossa bolsa, os juros futuros entrando em instabilidade, todo dia o Tesouro tendo que interromper a negociação, porque de manhã tinha uma taxa prefixada, à tarde já estava uma taxa completamente diferente. Isso é o mercado financeiro falando, não gostei do que você me mostrou. E o que eu vejo aí também do fiscalismo seletivo, não só na forma que você entrega, por mais que você entregou o valor que se esperava, inclusive, de ajuste, mas não só na forma, eu acho que tem uma cobrança um pouco diferente quando se tem um governo que pensa um pouquinho mais no social do que outros. Então, se você começa a ter um governo que pensa um pouco mais no social, a lição de casa que é cobrada é muito mais difícil. Ela é muito maior. Parece que o Haddad ele vive numa paixão não correspondida. Ele vive acenando para o mercado financeiro, mas ele não é correspondido. Sempre estão cobrando mais e mais, né? E aí eu vejo tudo isso como esse fiscalismo mais seletivo. Tudo bem, tem que ter corte de gasto, mas nos meus juros sobre capital próprio aí não pode mexer, né? Porque isso mexe ali com a base tributária. Mas também na desoneração de folha não pode mexer, ainda que isso tenha revertido em lucro e não em mais empregos, como já mostrou algumas pesquisas mostraram, inclusive da GV. Então a gente tem toda essa ninguém quer abrir mão também. Vamos fazer ajuste, mas não mexendo no crédito que vai para o agronegócio. Então ninguém quer abrir mão dos seus privilégios e aí ganha quem tem mais poder político e econômico. Né? Então, se você tem setores que têm mais poder político e econômico pressionando, né, normalmente eles acabam levando a vantagem e a corda acaba estourando para o lado mais fraco mesmo. Então, eu vejo essa desaprovação muito por justamente essa lupa jogada no Haddad e por essa cobrança excessiva em relação a ele, de que sempre tem que ser da forma que o mercado espera. E eu acho que o Haddad acena bastante para o mercado financeiro. Ele está sempre ali em reuniões, inclusive,
quando eu tive a oportunidade de conversar com ele, e eu falei sobre isso, que eu acompanho a agenda de mercado e parece que ele está sempre com agentes do setor produtivo, ali, nem do setor produtivo em si, mas do mercado financeiro. É a Febraban, é o Banco A, o Banco B, o Banco C. Então, ele está sempre reunido com essas pessoas. E aí ele falou, não, eu fiz um estudo aqui na minha agenda, não é bem assim, mas eu vejo um aceno muito grande, uma aproximação dele em relação ao mercado financeiro, e mesmo assim existe uma desconfiança em relação às políticas dele, há um ceticismo que isso não vai dar certo. E aí nisso você já está especulando e você já está fazendo com que o efeito chegue por meio do dólar, por meio da taxa de juros. Isso vai chegar no bolso das pessoas, porque o importado vai ficar mais caro, porque vai ter ali uma taxa de juros que, se fica nesse ritmo, vai também cada vez estrangular mais. Então você começa a ter o efeito de uma especulação, de um descontentamento na vida de todos os cidadãos, né, de todos os brasileiros, de uma forma ou de outra. Por mais que a pessoa não ache, isso vai chegar nela de alguma forma. Débora, Débora, você. Deixa eu só pegar um gancho aqui, Fábio, antes de você mudar de assunto. Tem algo, você vê algo que o governo poderia fazer diferente para mudar essa dinâmica? Ou não tem o que fazer? Olha, eu sou uma pessoa mais desesperançosa. Porque mudou o comando do Banco Central, por exemplo. E eu não vejo mudança na condução de política monetária. A gente tem um ministro da Fazenda que tenta fazer ali alguma coisa, mas ainda está engatinhando, porque também se fizer uma coisa muito diferente, se o pouco que fez ali, mostrando um ajuste que não era tão pesado no social, a gente já viu o dólar indo para 6, imagina se fizesse alguma coisa que fosse mais voltada ainda para o social. Se você teve, o Galípolo, ele votou uma vez, diferente da maioria. Foi na reunião de maio do ano passado. Ele votou pela sinalização que tinha sido feita na reunião anterior e parte discordou disso e votou de outra forma. Só o fato dele não ter votado com a maioria seguindo a sinalização da última reunião, né, que é o que normalmente acontece, o dólar já foi para as alturas, a gente já viu a nossa bolsa caindo, os juros futuros subindo, porque isso ia aumentar o risco do país. Então, a gente vive hoje, infelizmente, e eu vejo isso, à mercê de um mercado financeiro que tem muito poder justamente para mexer com esse mercado de juros, com o mercado de câmbio, com a bolsa. Então, você começa a criar quase como uma sensação ali de que as coisas estão ruins, porque o dólar está subindo muito, porque a bolsa caiu. Né? Mas por que isso está acontecendo? De onde está vindo esse movimento? E é o que eu estava falando, uma vez que o Galípolo votou de forma divergente, já foi colocado em dúvida se ele ia combater a inflação com seriedade. E aí as pessoas começaram a desconfiar dele e pressionar cada vez mais para que ele se alinhasse ao discurso que agrada o mercado financeiro, que é o que eu vejo acontecendo desde então. Ele não é uma pessoa que fala tanto como era o Roberto Campos Neto, sempre tinha oportunidade, colocava ainda mais pulga atrás da orelha do mercado financeiro para fortalecer essa instabilidade, essa incerteza. Ele fala muito menos. É difícil a gente ver pronunciamento polêmico do Galípolo. Na verdade, até hoje eu não vi. Ele quase não aparece no noticiário, a não ser em entrevista, esse tipo de coisa. Mas eu vejo que é uma cobrança muito maior. E qualquer deslize vai ser motivo para que haja esse descompasso. Para mim, o que aconteceu no ano passado foi um exagero assim, sem tamanho. Não dá nem para justificar. E aí é o que eu sempre falo, que risco fiscal é esse que o mercado vê, que risco país é esse que o mercado vê, para jogar a taxa de juros na expectativa de 15%. Falar que quer mais 0,75%, depois subir 3 vezes 1%. E qualquer um que tente romper com essa lógica, vai ser fritado até sair, ou vai começar a sofrer esse tipo de consequência. Então, isso vai aumentar muito o risco, porque está tomando uma medida que a gente não concorda, vai aumentar muito o risco do país, vamos começar a pressionar para mais juros, vamos jogar o dólar lá no alto, que a gente vai tirar o dinheiro daqui. Então, você começa... Eu acho muito difícil de mudar enquanto não se romper com essa lógica. A grande questão essa lógica, ela está por trás do noticiário, porque a gente sabe que os grandes noticiários, os grandes veículos de comunicação são de grandes bancos também. Essa lógica, ela chega às pessoas como se ela fosse única. Então, tá vendo? O dólar tá subindo, né? Então, alguma coisa de errado tem aí. E as pessoas vão comprar esse discurso.
é um discurso quase único, é uníssono ali. E isso acaba, né, mexendo com as expectativas das pessoas, até com a percepção econômica delas, de que há alguma coisa errada. A gente tem um risco. Se você jogar risco fiscal, notícias no Google, você vai ver uma série de notícias falando sobre risco fiscal, ainda que não tenha nada apontando que a gente tenha risco fiscal. Mas a gente tem toda essa construção. Então eu vejo muita dificuldade em romper com isso, a não ser que você rompesse com essa lógica. Enquanto essa lógica ela ainda existe, todas as medidas que vão ser tomadas vão ser dentro disso e vão ser acenos, vão continuar servindo a um mercado que hoje, para mim, tem todo mundo à mercê dele. Mas eu sou uma pessoa um pouco pessimista, mas também realista, por tudo que eu já vi acontecer na minha vida, no mercado financeiro, inclusive. Débora, se a gente olhar para a conjuntura nos últimos 2 anos, pelo menos, né? Então a gente tem crescimento da renda do trabalhador, um aumento do nível de emprego, né? Uma queda na desocupação, o lado fiscal relativamente controlado, né? A gente, como você falou, teve a entrega ano passado, déficit foi mínimo, muito menor até do que era esperado pelo mercado. Então a gente vai aí montando uma filinha de boas notícias. E mesmo assim, existe a percepção de que a vida está pior, né? Isso é só inflação, e principalmente porque a inflação está batendo muito forte no alimento, ou tem mais coisa que ajuda a essa percepção de que a coisa não está caminhando? Tem um índice bem interessante, eu gosto de acompanhar os índices de incerteza e de confiança, né? Então eu gosto de acompanhar esses índices. E o índice de incerteza econômica do Brasil, ele tem uma parte que vem, inclusive, de como as notícias chegam às pessoas. E é muito interessante o peso que é dado a isso, né? Então, eu acho que tem um pouco dessa construção de que a gente tem um ambiente muito ruim macroeconômico, embora nenhum dado aponte para isso, você tem uma construção quase coletiva de veículos formando uma opinião pública de que está ruim, o cenário está ruim. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Mas o desemprego está baixo. Mas se você conversar com as pessoas, provavelmente elas vão falar que a vida delas piorou e tem pesquisas que apontam isso. Então, eu acho que tem o peso, sim, dos alimentos, mas tem também o peso desse ambiente criado de incerteza e um ambiente negativo, justamente, que eu também vejo isso como uma forma de pressão, né? Então, eu vi na sexta-feira, quando foi divulgado o PIB, na verdade, o PIB não, desculpa, as pesquisas mensais. Então, a gente teve a divulgação do PIB, que foi positivo, e logo depois a gente começou a ter as pesquisas mensais já desse ano, né, do primeiro mês desse ano. E as pesquisas estão mostrando a economia desacelerando. Então, a gente teve ali uma desaceleração em relação ao patamar do mês passado, né, que é até surpreendente, porque o mês de dezembro foi ruim, né, e não sazonalmente não é um mês ruim, né, é um mês bom, principalmente para consumo. E a gente viu as pesquisas desacelerando. E isso sendo comemorado, como se a desaceleração da economia fosse um ponto positivo para o Brasil. E a gente sabe que não é. Né? A desaceleração ela não é positiva porque ela vai ter um impacto social. Então, vendo um economista que é um cientista social também, comemorando isso, é muito ruim. Para mim, é muito difícil. Mas isso faz parte também desse ambiente construído, porque na concepção desses economistas, a gente estava crescendo muito, como se 3,4 fosse, nossa, um crescimento muito fora do normal, e que isso não ia se sustentar. Mas teve essa comemoração, e eu vi isso em vários veículos. E aí a gente começa a ver como é que a opinião está sendo formada. Só que a gente não pode deixar de lado o fato da inflação de alimentos pesar muito, principalmente nas menores rendas. E quando a gente pega a distribuição de renda aqui no Brasil e a desigualdade,
a diferença está nos 5% da população. Então, a gente tem uma grande parcela da nossa população que é muito afetada, por exemplo, por inflação de alimentos, que são as rendas ali menores, médias não tanto, mas médias baixas, baixas. Então, você começa a ver indicadores macroeconômicos. Então, o PIB foi mais positivo, a gente teve crescimento, o desemprego está muito baixo, a renda melhorou, a gente tem todos esses indicadores macroeconômicos, mas a gente tem que ver o quanto isso chega na vida das pessoas. Porque se ela estiver vendo que antes ela enchia um carrinho com 100 itens e hoje ela enche um carrinho com 50, com o mesmo valor, aqui estou exagerando um pouco, mas só para a gente, né, pensar ali, ela vai falar: minha vida piorou. Pode ser que o desemprego esteja baixo e a renda esteja melhorando, mas a minha vida não melhorou. Eu comprava tantos itens com o meu dinheiro e agora eu compro menos. E agora eu não consigo mais comprar café, sendo que o Brasil é o maior produtor de café e o café não chega à mesa do brasileiro. Então, que produz o café, inclusive. E aí você começa a ver essa percepção de piora. Bom, se antes eu conseguia comprar e agora eu não consigo, a minha vida piorou. O desemprego pode estar lá no chão, a gente pode ter uma renda maior, mas a minha renda melhorou? Né? Será que eu tenho essa percepção de melhora da renda? Talvez a minha renda não tenha melhorado. E aí a gente entra naquele conflito do indicador macroeconômico, que acaba refletindo ali uma melhora. Por exemplo, a inflação, eu acho que é o melhor exemplo disso. A gente tem uma inflação que ela pesa muito nos alimentos, mas toda vez que eu vou falar de inflação, alguém vem me falar: ah, mas a minha inflação não é. Porque ela não, a cesta do IBGE é uma cesta nacional, com pesos e medidas. Tem itens ali que são muito regionais, por exemplo. Então, ele nunca vai refletir a cesta de consumo do brasileiro, de fato, né? De cada um dos brasileiros, porque as cestas são diferentes. O peso que se dá em relação à renda é diferente. Então, quando a gente fala: ah, a inflação está controlada, só que ela está com um problema ali de inflação de alimentos, pode ter certeza que a percepção das pessoas vai ser que piorou, porque elas vão no mercado toda semana, vão à feira e vão vendo aqueles itens ficarem mais caros. Na visão delas, pode estar com o PIB nas alturas. Se ela não consegue comprar no supermercado, ela vai achar que piorou. E aí tem uma outra discussão: quanto esse aumento de PIB chega de fato, né, com capilaridade nos trabalhadores. Porque, né, parafraseando aqui Maria da Conceição Tavares, a gente não come PIB. Então, você pode ter um aumento ali da renda nacional e do produto nacional e isso não chegar no trabalhador, ainda que a gente tenha melhores patamares de renda. Mas e toda a informalidade que a gente tem no Brasil também? Quanto da melhora de renda chega nessa parcela informal dos trabalhadores brasileiros, que também vem ali a sua renda sendo consumida por uma inflação de alimentos? Então, eu acho que essa sensação de piora, ela tem sim o papel de como é noticiado, porque é sempre um mais, um porém, sempre tem ali uma conjunção. Ah, melhorou, mas, né? Então, eu acho que isso também mexe com a percepção das pessoas da economia, mas o fato delas não conseguirem comprar a mesma quantidade de itens que compravam antes, ou ver itens ali ficando cada vez mais caros, vai trazer sim uma percepção que piorou. E nem sempre essa melhora da renda vai chegar a todo mundo, principalmente no Brasil, que é tão desigual e tem uma informalidade tão grande, tem uma precarização de trabalho. Então, tudo isso faz com que as pessoas falem: a minha vida não está melhor. Né? Por mais que talvez até esteja, se a gente for pensar, né, talvez ela tivesse pior. Só que ela espera que vá melhorando, né, numa crescente, não que melhora um pouquinho e para. Então, eu acho que tem muito disso, de como as pessoas percebem nas suas vidas individualmente, que é muito diferente de qualquer indicador macroeconômico, e sempre vai ser. A gente falou um pouquinho de estoque regulador, tal, algumas coisas que na inflação de alimentos, num longo prazo, dá para ajustar. Só que não adianta a gente pensar em longo prazo. Né? Preciso resolver esse problema ontem, não daqui a 2 anos. A gente viu uma ação do governo que foi zerar imposto de importação de alguns itens. Só que são alguns itens que... azeite, por exemplo. Né? Que está um absurdo o preço.
Mas tudo bem, não é isso que vai resolver o meu problema. Né? Comprar mais azeite, comprar menos azeite, não é aí que está o meu problema. Eu tenho um problema no ovo, que é muito mais próximo do que o azeite. Tem alguma coisa de curto prazo que o governo possa fazer para tentar segurar, enquanto não vem chuva, enquanto não diminui a exportação de alguns itens? Tem alguma coisa de curto prazo que o governo possa fazer para desacelerar esses preços? E aí não estou Deixa eu falando só nem fazer de um diminuir a inflação, é complemento. deflação. A gente precisa de Deixa eu só fazer deflação um em complemento em alimentos. relação a isso. Me parece que medidas como essa do azeite, por exemplo, são muito mais direcionadas para a população, para a percepção que o consumidor tem no bolso, no dia a dia dele, do que efetivamente pensando na macroeconomia, né. Acho que tem esse desafio para quem comanda a política econômica, que é atender a agenda do mercado, mas ao mesmo tempo atender a agenda da população ali, porque o azeite acho que foi uma discussão que ganhou espaço na imprensa nacional. Por isso, esse endereçamento especificamente ao azeite. Como é que você equilibra isso, né, Débora? Acho que é um desafio aí para o governo conseguir equilibrar essas demandas da população e do mercado econômico ao mesmo tempo, com medidas que podem parecer contraditórias, mas que têm um objetivo específico, né? E é bem por aí, porque pode ser, na inflação, assim, essa diminuição do imposto de importação vai ter um efeito muito pequeno, né? Eles já tiveram outras discussões que até não foram para frente, ainda bem, porque eu ia ver que ia ser mais um round que o governo ia apanhar na comunicação, né, que também não iam ter impacto na inflação, macroeconomicamente pensando, o impacto ia ser, né, em outras discussões ia ser praticamente zero. Mas da importação, né, você tem essa ideia de, então a gente vai importar sei lá, o grão do café, vai importar. Só que a gente tem um problema de oferta global, então os preços estão altos de qualquer forma, mesmo que, então a gente vai importar um pouco. Quem que está querendo vender café num preço mais baixo no momento que o preço está nas alturas de forma global? O problema não é só aqui, é Vietnã também com problema no café robusta. A gente tem uma série de outros países também enfrentando as mesmas questões, porque isso vem de questões climáticas, e as questões climáticas não acontecem só no Brasil. Então, eu acho que esse tipo de medida, aqui é quase para inglês ver, sabe? É um tipo de medida que não vai ter um impacto no curto prazo, mas vai parecer que está tentando fazer alguma coisa. Então, não vai ter impacto, mas eu tentei, eu zerei aqui o imposto de importação. Aí tem toda aquela discussão do ICMS, dos governadores, né, com o ICMS da cesta básica, e aí esse apelo para que os governadores zerem ali os impostos. Então, tem algumas medidas que estão sendo feitas, mas que no final das contas podem ter um impacto muito pequeno, principalmente se a gente está falando de setores que são mais oligopolizados. Então, quanto menos difundido é aquele produtor, ou quanto mais oligopolizado é o setor, mais tendência que tem disso virar lucro do que de fato baixar preço. Porque sempre que tem a possibilidade, vira margem de lucro. Né? Então, a gente tem toda essa discussão da efetividade de você fazer esse tipo de medida, porque a tendência é virar lucro. E aí eu volto naquele ponto que eu estava falando. Se você atende mais o pequeno produtor que está com uma dificuldade de produção, que está com uma dificuldade de oferta por questões climáticas, e aí a gente pode pensar, as hortaliças elas sofrem muito nesse calorzão que a gente está vivendo. Tem bens perecíveis que são muito sensíveis a calor. A questão das granjas, né? A gente sabe, eu sempre falo, o pesadelo da granja é o estresse térmico, porque as galinhas elas podem morrer de calor. E se você não tem ali a condição de ventilação necessária, ela não produz ovos. Então, a gente tem todo um desafio ali, né, dado, e se você não toma medidas que vão principalmente afetar esse pequeno produtor, então a gente tem uma questão climática, está gerando problema. Quem que produz esses bens? Quem que produz hortaliça aqui no Brasil? Quem que produz tomate no Brasil? Quem produz esses bens que chegam à mesa do brasileiro e que estão chegando cada vez mais tarde? Não é o grande agro que é atendido já pelo Plano Safra. Esse não é. Quem é? São os pequenos produtores. Se você dá um apoio nesse pequeno produtor, se você direciona um crédito mais barato para ele, por exemplo,
talvez ele consiga produzir um pouco mais. Ainda que a questão climática vai afetar a produção dele, talvez ele consiga chegar num preço menor. Só que aí também tem todo um conflito, né, de atender um setor que é muito pequeno e que não tem muita expressividade de poder político e nem econômico. Então você continua atendendo o grande produtor porque ele tem o poder político e econômico na mão. E você deixa o pequeno produtor de lado, né, com crédito muito menor, que poderia resolver o problema, porque eles que estão alimentando o brasileiro, por exemplo. Então eu vejo um monte de medidas, por exemplo, falar que o Plano Safra vai resolver a questão dos alimentos, desculpa, não vai. Porque o Plano Safra basicamente vai para o produtor de soja que não está nem um pouco preocupado com a alimentação daqui. Né? Vai para exportação mesmo. Então, eu acho que tem essas medidas tomadas quase de uma forma atabalhoada para tentar mostrar que está fazendo alguma coisa, mas deixando de lado medidas que poderiam, pelo menos talvez não tão curto prazo, mas poderiam resolver um problema que a gente está tendo ali com o pequeno produtor que não consegue produzir por questões climáticas, mas talvez se você der um crédito para ele um pouco mais barato, ele consiga, porque aí ele não tem, o pequeno produtor ele não vai conseguir formar preço. Então, ele não vai transformar isso em lucro. Talvez aí você consiga baixar um pouco mais o preço. Só que aí a gente vê, né, todos esses conflitos acontecendo e aí essas medidas pouco eficazes, pouco eficientes, sendo tomadas. Essa do imposto de importação, eu acho que a efetividade vai ser baixíssima. E é mais para isso mesmo. Eu falo, mas aí o azeite agora importado vai ficar... Não, mas qual o peso do azeite no IPCA? Quem consome azeite? Sabe quanto de azeite você compra? Então, assim, é mais para fato que está tendo alguma coisa do que, de fato, para baixar o preço, que aí poderiam ser outras opções. Uma última pergunta, porque a gente já estourou o tempo aqui para você ficar com a gente. Mas tem um último ponto que eu queria abordar aqui. Eu não sei se tem já algum estudo, se ainda não é recente a notícia, né? E agora virou realmente um projeto do governo, que é a mudança no imposto de renda. E aí eu acho que é um ponto que o varejista pode se beneficiar demais, porque aí é dinheiro na veia, né? Da população, e esse dinheiro a gente sabe que vira consumo. Já teve algum estudo para estimar o impacto dessa mudança da faixa do imposto, da isenção para quem tem a renda até 5 mil reais? Tem algum estudo nisso que mostre o quanto de dinheiro a mais vai passar a circular no mercado? Tem, e já tem toda uma expectativa que, se isso for aprovado, né, porque aí realmente você está deixando mais dinheiro na mão do consumo. Isso vai afetar principalmente classes médias, né? Então, rendas médias vão também se beneficiar muito, e a classe média vai se beneficiar desse ponto. Então, já existe, inclusive, já teve até impacto. A medida nem passou, mas só dela ser anunciada, né, por mais que a gente tenha tido alta nos juros ontem, todos os setores de varejo reagiram bem, o que não é normal. Normalmente, né, quando a gente vê... isso eu estou falando de desempenho em bolsa, né? Se a gente tem alta de juros num dia, no dia seguinte o varejo reage mal, justamente porque a gente espera que vai diminuir o consumo. Só que, ao mesmo tempo, você está possibilitando que haja mais consumo. Então, ontem a gente teve uma reação positiva de setores ligados ao varejo que a gente não esperava, justamente por conta do imposto de renda, porque isso já está sendo esperado. Né? Isso é o que você falou, você está deixando mais dinheiro na mão do brasileiro, e ele vai consumir, porque ele está, é o que eu falei, se você achar a renda, ele precisa escolher. Se você deixa mais renda para ele vai consumir boa parte dessa renda que sobra. Ainda mais se você tem uma demanda ali reprimida. Então, você está dando dinheiro na mão da população, tirando essa carga, né, que antes ia para a tributação. E isso vai ter impacto, sim, se isso passar, né, porque precisa da compensação, então aí tem toda uma briga que aí é com o Congresso, né, do Congresso aprovar com a compensação que é das rendas mais altas, porque uma coisa não vai acontecer sem a outra, elas estão bem amarradas, precisa da compensação, você não está criando uma nova fonte, você não está criando um novo imposto, você está reequilibrando, você está distribuindo isso de outra forma, então precisa da compensação. Se passar e for aprovado, aí sim você pode esperar
um ponto de injeção aí de ânimo, não só de expectativa de renda, mas de demanda futura também. E aí você começa a reerguer esse setor, por exemplo, do varejo, porque aí você vai ter mais renda na mão das pessoas, isso vai se traduzir em consumo, vai se traduzir em demanda futura, vai se traduzir em expectativa de lucro, e aí vai ter tanto produção quanto uma expectativa melhor do comércio. Então já tem, inclusive, isso já, como eu falo, né, o mercado ele age no boato e no fato nem tanto. Antes de acontecer a aprovação, só de ser apresentada a proposta, aí a gente já teve uma reação super positiva, justamente por isso. E aí eu até trago um outro ponto. Isso pode ser uma medida que aí sim vai ter efeito não só popular, né? Porque eu não conheço uma pessoa, pode ser a pessoa mais ortodoxa da mais heterodoxa. Eu ouço vários tipos de noticiário econômico. Eu não vi um noticiário econômico que falou contra. E olha que eu faço um esforço ali para achar as piores coisas. Eu não vi um que falou contra a isenção de imposto de renda. Porque é uma medida muito popular, ninguém vai falar contra. E aí é também um ponto para as pessoas pressionarem para que isso passe. Né? Então, eu acho que aí sim vai ter um efeito na popularidade e, junto a isso, vai ter um efeito no consumo e no varejo e em outros setores também, porque vai começar a ter essa expectativa de demanda. Aí sim você tem algo que pode ter efetividade. A grande questão é, isso vai ser para 2026 e as pessoas vão começar a sentir o efeito só depois. Mas é algo que já devia ter sido feito, porque a nossa tabela tributária ela está super defasada e isso sim também acaba tirando esse consumo, né, esse recurso da mão da população. Agora pode fazer. A gente começou esse papo falando do governo Trump, né? E a gente está terminando esse papo aqui falando sobre as oscilações do mercado e o quanto que a reação do mercado às vezes é desconectada das reais medidas que os governos estão tomando. E minha pergunta é, se essas medidas que estão sendo tomadas pelo governo Trump fossem tomadas por um governo mais progressista, mais à esquerda ou de outro país, a reação do mercado seria a mesma, seria muito diferente? Olha, eu falo que Estados Unidos virou Cuba. Nossa, o risco do país, se alguém tomasse qualquer uma dessas medidas, se no governo Trump já estão falando que tem potencial inflacionário, imagina aqui. Né? O risco fiscal, ele ia, para as alturas. O risco país, ele ia para as alturas. E pode ter certeza que a pessoa mesmo não tem muito no poder, não. Mas é justamente por isso. Né? A gente tem até um peso maior, né? Eu acho que se fosse em qualquer outro país, assim, nos Estados Unidos também não está repercutindo tão bem. A gente tem vários setores que estão sofrendo já com essas medidas e que devem sofrer mais. Mas ainda tem todo um apoio. Né, aquela passada de pano, o dólar vai ficar mais forte. Tá, o dólar vai ficar mais forte e isso é ruim pra gente aqui. Né? E aí tem toda essa questão de ter sim uma coisa negativa lá também, as treasuries subiram, tem toda essa expectativa de potencial inflacionário, mas eu acho que se fosse aqui, aí a gente ia ter pode esperar um focus bagunçadíssimo, mais do que já está, né? Pode esperar pressão de todos os lados, o dólar ia para as alturas, a projeção de inflação ia estourar, e a taxa de juros futura ia também para as alturas, e não ia para frente, né? Eu acho que ia ter uma pressão de todos os setores para que isso não fosse para frente, porque realmente são dois pesos e duas medidas. E a gente já viu isso acontecer em alguns momentos aqui no Brasil, né? A gente já viu isso acontecer em governos que, por exemplo, venderam estatais para cobrir ali, para ter caixa, vamos pensar assim, ou que distribuíram mais dividendos em estatais do que teve de lucro, também para isso dar uma maquiada ali né, nas questões fiscais. Então a gente já, para que tudo isso entra como receita extraordinária. Né? Então você dá e ninguém falou em risco fiscal, ninguém falou em nada naquele momento. Né? Estourar a meta de inflação em outro governo, tudo bem. Agora ficar em 4,60, aí também não. Né? Então a gente vê que existem
medidas diferentes são pesos dados diferentes. E eu acho que mais que isso, tem também aquela questão que para o mercado financeiro, né, que aí eu não estou nem falando do setor produtivo. O setor produtivo é muito pouco ouvido aqui no Brasil. A gente tem muita essa discussão, sempre tem manchete, sempre tem alguém falando sobre juros, nunca é alguém do varejo, nunca é alguém da indústria, é sempre o mercado financeiro. Quando esses agentes vão ser ouvidos também? Porque eles são diretamente impactados por essa alta. Mas, mais que isso, né, a gente tem aqui no Brasil, e no mundo, de uma forma geral, o mercado financeiro que ele não está se importando com quem está no poder. Ele não está se importando com as medidas fora da esfera que vai ali impactar o lucro, que vai impactar as expectativas dele. Ele está meio que de olhos fechados, assim, tá? Tipo, quero ver, não quero. Pode ter ali uma pessoa no poder que está fazendo um monte de atrocidades. Se ele continuar tendo lucro, e se ele vislumbrar que ele vai ter lucro no curto prazo, ele vai fechar os olhos para aquelas atrocidades. Então, a gente tem toda essa questão da lógica do lucro estar acima. Se estiver rentável e lucrativo, pode continuar lá. A partir do momento que começar a mexer com a minha perspectiva de lucro, aí talvez isso mude. Então, a gente tem também essa lógica que existe, que é a da perseguição do lucro. E aí tapa os olhos para muita coisa, né? Passa batido ali muita coisa, porque a expectativa mesmo é se eu acho que eu vou lucrar ou não com esse governo, com essa pessoa no poder. Se eu, mercado financeiro, vou lucrar, né? Não necessariamente eu, setor produtivo, vou lucrar. Tem essa diferença. Não, tem essa diferença. É o que eu estava falando. Aqui quem é ouvido é o mercado financeiro. Vê se alguém foi ouvir, sei lá, alguém do setor do varejo num grande jornal para colocar em manchete de primeira página o que acha a pessoa do varejo em relação à taxa de juros. Ou, eu sei que, por exemplo, ontem a CNI ela se pronunciou. Por quê? Para a indústria vai ser muito ruim. Né? Então, ela se pronunciou. Foi manchete de algum jornal? Não foi. A manchete era: mercado financeiro quer mais juros. Então, também tem esse peso. Né? Quem que está sendo ouvido? E por que está sendo ouvido? Né? Quem tem interesse por trás em colocar isso na primeira página? O próprio dono do jornal, que normalmente é do mercado financeiro. Então, a gente vive nessa alimentação de lógica, e aí é capaz da pessoa em casa ler aquilo e falar: eu acho que a gente precisa mais de juros, mesmo que isso prejudique ela. Né? Então, essa formação de opinião, ela é muito perversa também aqui no Brasil. Né? Quem é ouvido, quem tem voz, e por quê? Né? Por que você está dando voz só para esse lado e não para os outros? Essa é uma reflexão que a gente sempre faz, e que é cruel mesmo, porque nenhum outro setor foi ouvido e isso prejudica a maior parte dos setores, menos o financeiro. Que aí está rentável, é o rentismo ali. Muito bom, muito bom. Débora, obrigado por essa conversa. Esse é um assunto que, se deixar, eu fico aqui até... Não acaba. Adoro, apesar de não ser economista, não ser exatamente da área, mas é um assunto que eu adoro. Então, para mim foi um papo muito gostoso e tenho certeza que, de novo, vai bater legal com o público que nos ouve. Obrigado, Thaís, obrigado. E para você que está nos ouvindo, muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção, e a gente se vê numa próxima. Um abraço, tchau. Muito obrigada por ter ficado conosco até o final. Nos Corredores do Varejo é o podcast da Front Pesquisa. E aqui você ouve a cada 15 dias entrevistas com profissionais que estão fazendo a diferença no varejo brasileiro. Se você gostou desse conteúdo, dá lá pra gente as estrelinhas no Spotify, curte os nossos podcasts no YouTube, para que a gente ganhe cada vez mais relevância e atinja cada vez mais profissionais. Muito obrigada e até a próxima!